Posso começar aqui, Rafael? Pode sim. Então, eu já vou pedir para os irmãos, os que tiverem suas Bíblias aí, para que abram em 1 Crônicas, capítulo 17. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de pontuar, né, que nós iremos falar de dois tipos de pessoa nessa palavra. Sim. Tem os Davis e tem os Salomãos, né? Davi. Certo. Essa palavra é mais para pais e filhos, mas eu acredito que também abrange muito as pessoas que estão próximas a você que está assistindo. Então, ou até mesmo você que está assistindo, então tome essa palavra para si e vambora. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa simples tenda. Eu estou numa outra versão, para quem não entende muito, é NVT. Versículo 2. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vai e diga ao meu povo, meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Não será você quem construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas, e eu o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo, Israel. Também o derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Quando você morrer e se reunir aos seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para mim, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Nós vemos aqui que a vontade de Davi era de fazer um templo, né, para a Arca da Aliança do Senhor. E sabemos que Davi foi um homem de grandes responsabilidades, né? Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi e é conhecido por ter derrubado o gigante. Davi foi conhecido por seus louvores ao Senhor. Davi foi conhecido por ser temente a Deus. Mas Davi não foi escolhido para construir o templo do Senhor. E o que essa palavra nos diz, né? As ordens dadas de Deus a Salomão, que é o que iria construir o templo do Senhor, não são as ordens de Deus dadas a Davi. Ou seja, muitas das vezes, né, a responsabilidade de um não é a responsabilidade de outro. Eu digo que muitas das vezes aqui em casa, né, eu e a minha mãe temos algumas discussões porque
Às vezes eu estou fazendo algum trabalho manual, esses dias eu estava lavando esse mesmo casaco, e a minha mãe pega o casaco e fala assim, não, deixa que eu faço porque você não está fazendo direito. E muitas das vezes eu me frustro porque a responsabilidade é minha de fazer, eu quero fazer, mas ela toma as suas dores, as minhas dores para ela, né, a fim de fazer de ter um resultado melhor. E quantas das vezes nós somos esse Davi? Quantas das vezes nós pegamos a responsabilidade do outro para nós, pegamos as dores do outro para nós e queremos que o resultado seja melhor. E não, Deus, se ele ordenou a Salomão que construísse o templo, ele sabe que Salomão teria as capacidades de construir o templo e talvez faria até melhor, porque as ordens de Deus dadas a Salomão não são as ordens de Deus dadas a Davi. Então, o que a gente aprende com isso? Que muitas das vezes a gente os pais, né? Vou aqui colocar como os pais, mas podem ser as pessoas mesmo até, olham para os filhos e olham a responsabilidade, olham para as suas vidas e ficam, meu Deus, o que vai ser do meu filho? O que vai ser, como vai ser a sua vida profissional? Como será o seu futuro? Ou como ele vai viver em meio a tanta guerra neste mundo, né? Tantas guerras espirituais, tantas lutas, mas fique tranquilo porque a ordem de Deus é dada ao seu filho, ou ele vai viver, ele vai trabalhar de acordo com o que Deus o mandou, com o que Deus deu para ele. Então, e se um dia ele não fez o que ele fez, ele vai acabar com suas responsabilidades. Então, muitos de nós aqui, eu já me peguei olhando para outra pessoa e julgando, falando que eu poderia fazer o trabalho dela muito melhor, falando que eu poderia responder muito melhor, que eu poderia fazer de outras formas, mas Deus incumbiu aquela pessoa. Então nós temos que respeitar a responsabilidade da outra pessoa, que nós sejamos, né? Davi, no final, ele acabou adorando a Deus quando Deus respondeu ele e disse que a ordem dele era soberana, a vontade dele era soberana. Então, o quanto nós temos que aprender com Davi, né? Descansar na mão do Senhor, que a outra pessoa fará o seu trabalho, fará a sua responsabilidade ali colocada em prática. Então, nós temos que descansar no Senhor e entender que se a pessoa não fizer, a responsabilidade é dela. Um dia ela vai dar conta do que ela não fez ou fez. Então, que nós venhamos ficar, né, tranquilos com o que Deus incumbiu a cada um. Agora eu quero ler, né, para os Salomãos, né? Quero ler em 2 Crônicas, capítulo 5. Irmã Cleide, a paz do Senhor. Pastor Elson, a paz do Senhor, pastor Elson, lá da Bahia. Paz do Senhor. Quase que eu pensei que era meu pai. Não, ele também, né? Agora ele chegou. Ele tá aí, ó, mandando um abraço aí pro pastor Evandro. Irmã Cleide, deixa eu contar uma coisa para a irmã, que a irmã não sabe. O povo carioca aqui não queria deixar o seu marido embora mais, não. O pessoal aqui da igreja gostou e queria que ele ficasse. Olha aí, rapaz. É um comediante esse pastor Evandro, hein? Vai, Aniel. Segue, Rafael, Aniel. quando você quiser me interromper, pode interromper, tá bom? Não Tá tem bom. problema não. Tá bom, pode seguir. Capítulo 5 de 2 Crônicas, diz assim, no versículo 1. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém
todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a Arca da Aliança do Senhor do lugar onde estava na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês. Só até aqui. Na verdade, pulamos, né, do capítulo 3, do versículo 3 para o versículo 13, que diz assim: os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Bom, o que nós podemos aprender o que nós podemos dizer aos Salomãos, né? Falamos aos Davis e agora vamos falar aos Salomãos. Não pense que é porque você quem vai fazer que vai ser do jeito que você quer. Nós vemos nos primeiros versículos lidos aqui que Davi havia planejado onde seria e com quais materiais seriam. Vemos também nos capítulos anteriores que Davi também escolheu os tipos de madeira. Salomão já tinha ali alguns projetos fixos por causa do seu pai Davi. Então, o que a gente aprende? Que Salomão, por mais que ele que tenha feito o templo, ele não fez do jeito que ele quis totalmente. A gente sabe que tem aquela liberdade artística, né, do rei, que fala ali das fileiras, das metragens, mas a gente sabe que Davi também estava ali por trás de tudo. Então eu digo aos filhos aqui neste momento, que por mais que você pense que você tem uma liberdade, que você quer por mais que você pense que a responsabilidade é sua e que você que deve fazer, o seu pai está ali por trás. O seu pai está ali te ensinando, te moldando, e por isso você deve dar honra a ele. Tanto que mesmo lá no Novo Testamento fala, nós devemos obedecer aos nossos pais e honrar. Honrar os nossos pais é um dos principais mandamentos, né? Um dos primeiros mandamentos ali da lei de Moisés. Então sabemos que, por mais que é você que tenha responsabilidade com a sua vida cristã, com a sua vida no evangelho, por mais que é você que tem, o seu pai está ali por trás e você vai ter que dar honra a ele. Então, não pense que vai ser uma responsabilidade fácil, né? Até porque nós, filhos, estamos acostumados, né, aí a querer tudo, os pais querendo tudo do jeito deles e a gente querendo fazer, querendo colocar a nossa mão em prática aí. Por mais que nós queremos isso, os nossos pais também viveram mais do que a gente. Então, a gente sempre tem que estar ali respeitando, olhando direitinho o que a gente está fazendo, as nossas responsabilidades. Então, eu convido a você a refletir aí quais são as suas responsabilidades e se o seu pai ou se alguém está querendo se meter, né, no seu trabalho, eu convido a se alertar no que você está fazendo. Porque por mais que você pode estar certo, você também pode estar errado. O meu pai está aí falando, de acordo com essa linha de pensamento, aos Davis, podemos perguntar: que legado deixaremos às outras gerações? E é exatamente isso. O que nós estamos fazendo, né, para deixar para os outros Davis, para os outros Salomãos da vida, né? Eu digo assim, eu também me coloco como um Davi, porque tá surgindo, né, novas pessoas que no futuro serão pastores, presbíteros, líderes.
e tá se levantando aí uma geração que nós, jovens, já podemos colocar as nossas mãos na massa, né? Trabalhar ali de acordo com o que o Senhor tem chamado, né? Com o que o Senhor tem nos preparado. E assim, voltando, né, a falar para os Davis, eu sei que a responsabilidade parece ser grande, mas o nosso dever precisa ser cumprido. Então, não, por favor, não faça no lugar do seu filho o que o seu filho deve fazer, ou não faça no lugar de outra pessoa o que ela mesma deve fazer, né? Tem até aquela brincadeira que o meu pai ele diz durante os cultos, né? Que tem um irmão que é da sede que ele trabalha, ele faz tudo. Ele tira a oferta, ele ora, ele canta, ele prega. Então, tipo assim, deixa os irmãos fazer um pouquinho também, né? É meio que isso. Verdade. Mas Deus é Aninha, bom. Oi. Aninha, você falou aí, né? Teve até gente que falou aqui no comentário que o texto é forte, né? E realmente aí o que o teu pai falou, né, sobre a próxima geração, o legado que a gente vai deixar ou não, isso é uma reflexão muito profunda, né? Tem pessoas que nem pensam nisso, né? Nem pensam nisso. A pessoa só pensa no agora. O brasileiro não consegue pensar na semana que vem, ele só pensa no agora, no hoje, né? Então, isso é uma reflexão muito profunda que devemos fazer. Você puxou realmente um texto aí muito forte. E você vê. Pode falar, pode falar. A respeito ali dos Davis, né, eu vi ali algumas coisas no seu comentário aí. Eu vi que é o seguinte: primeiro, que ninguém vai fazer nada sozinho. Davi, conforme você falou aí, está na Bíblia, que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus, Deus não entregou tudo para ele fazer, né? Imagine nós que não somos um Davi da vida, assim, no sentido de ser exatamente segundo o coração de Deus, né? Se Deus não entregou tudo para ele, como é que Deus vai entregar tudo para eu fazer? Então, essa aqui é uma observação. Até porque você falou aí que às vezes tem alguém que quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo. E às vezes pode acontecer o contrário. Alguém se frustrar por não conseguir fazer tudo. A pessoa querer, dada a demanda, né, que é muito grande, e a pessoa quer fazer tudo, mas não vai conseguir. Infelizmente, não vai conseguir, né? Outras pessoas vão ter que assumir para ali pegar aquelas outras áreas que ficou ali uma certa lacuna, né, para poder ali atender aquela demanda. Fala aí, Aninha. Eu te interrompi. É isso aí mesmo, Rafael. Hoje, cada dia mais, a gente vê isso presente, né? Porque é um mundo de ansiedade, um mundo de problemas mais relacionado à preocupação excessiva do futuro. Então, existem muitos Davis preocupados com os seus Salomãos. E talvez até mais preocupado com o Salomão do que a própria vida, né? Verdade. Eu tava falando isso até com a Lorena esses dias. Eu falei, gente, parece que tem gente mais preocupada com a nossa vida do que com a própria vida, né? E muitas das vezes eu entendo essa preocupação que muitos pais, muitos tios meus, né? Tipo, pessoas que estão preocupadas com a minha vida entendem porque já passaram, né? Sim. Mas Pode falar. E, Aninha, ainda na sua fala aí, né, sobre os Davis, a gente observa que tem espaço para todo mundo, né? Ainda sobrou coisas, né, para Salomão fazer, né? Ele poderia talvez pensar: não vai sobrar nada para mim, meu pai já fez tudo. Meu pai foi um guerreiro, conquistou tudo, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar só as migalhas. Pois é. E do não lado sobrou. de Davi, Salomão devia estar pensando assim, cara, quem sou eu perto do homem segundo o coração de Deus, né?
Assim, o que mais tem para eu fazer? Acho que Davi já fez tudo. Então Deus surpreende Salomão, né? Ainda reservou coisas grandiosas para ele fazer. E olha o nome dele, né? Como também aonde chegou, né? Teve que rainhas de outros países, né? Foram até o local onde ele residia para poder ver a imensidão da obra que foi feita pelas mãos dele, né? Então, olha só como Deus surpreende seus servos. É E, verdade. e também atrelado a isso, a gente não precisa ter inveja do que outra pessoa está fazendo, né? Exato. Porque Deus tem algo reservado, como você disse, tem algo reservado para nós fazer, para nós É, fazermos, né? Para nós fazermos. Se Deus está usando alguém para fazer um trabalho brilhante, igual usou Davi, né, para vencer todas as guerras, é verdade. mas eu não preciso ter é, inveja dessa pessoa, porque Deus também tem algo separado para mim, para eu fazer. É É o que verdade. acontece ali com o Salomão. Algumas pessoas perdem tempo com inveja, invejando. Ah, mas o cargo tal tinha que ser eu, né? O cargo tal tinha que ser eu. Rapaz, teve uma vez que um amigo, um pastor, me colocou numa função lá na igreja. Isso foi em outro estado, não foi aqui no Rio, não. Me colocou numa função. Teve um diácono foi bater na porta do pastor para falar com o pastor que, na verdade, quem era para ocupar aquela função era ele, não era eu. Olha só, né? Então não Foi. precisa disso. Não precisa disso, porque Deus tem um espaço para todos nós, né? Deus tem um espaço para todos nós. Amém. Amém. E eu posso dizer assim, até que, desculpa aí interromper, Não, pode falar. às vezes você que está assistindo aí pode dizer, mas eu nasci. Eu vou falar até da Cíntia, que ela já é conhecida. Ah, mas eu também sou filha de pastor. Ou eu também nasci na mesma época, no mesmo ano. Eu nasci em lugar parecido com o seu, mas a sua vida é totalmente diferente da minha. E graças a Deus por isso. Porque Deus deu uma função e um propósito para cada uma das nossas vidas. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu fico, gente, se existisse muitas Aninhas assim, igual eu nesse mundo, tipo assim, não seria tão bom quanto parece, né? Eu sei que tenho aquela autoestima e tudo mais, mas eu sei que não é tão bom quanto parece. Então, eu dou glória a Deus porque ele tem essa criatividade, ele dá a nós essa criatividade de fazer cada pessoa do seu jeitinho, cada pessoa com sua responsabilidade, cada uma pessoa, né, com o seu trabalho que deveria fazer, né? E aí, pode falar aí, Rafael. Não, vai lá, prossegue. Pode, Prossegue. pode. Desculpa, eu tenho uma Não, mania de interromper as é. pessoas, Não, mas é prossegue. mania feia. Deixa eu só falar aqui com o pessoal. Pessoal, fortalece aí no joinha. Várias pessoas já passaram aí, ó. A gente tem que levar esse número aí para mais de 20, tá? Mais de 20. Fortalece aí. Quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal, inscreva. Quase Hoje chegando a ao gente vai 1000. passar de 1.000 inscritos aí Isso nesse aí, negócio. Rafael. Isso aí. É. Vai lá, Ninha, Oh, segue meu aí. Deus. Vamos ler também, próximo aí, 2 Crônicas, capítulo 7. Vou ficar só nesse 2 Crônica, 1 Crônicas aí. Tá ok. Capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz assim: Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Aleluia! Glória. Eu gosto muito desses versículos que diz quando Deus desce, quando a presença dele enche, porque é reconfortante,
Maravilhoso. O que nós, né, podemos aprender com esse versículo? Depois da construção árdua, você vai louvar a Deus. E após a construção, a presença de Deus desce. Então, seja qual for a dificuldade ou o grau de dificuldade da sua construção. Aninha, eu estou construindo a minha vida profissional nesse momento. Eu estou construindo a minha vida amorosa nesse momento. Eu sei que tem muitos aí que estão procurando aí seus parceiros da vida. Aninha, eu estou construindo a minha vida espiritual ou o meu relacionamento com qualquer outra pessoa. Creia que depois da construção árdua, a presença de Deus desce. Creia que depois de tanto quebrar a cara, depois de tantas ali lutas e derrotas, muitas das vezes, a presença de Deus vai estar sobre a sua vida. Você vai prosperar em nome de Jesus. Creia nessa palavra, porque não são minhas as palavras, mas é a palavra de Deus que diz que depois de até mesmo, né, o plano da salvação, nós vemos que no futuro nós teremos ali a bênção de estar com Cristo Jesus, a presença dele em pessoa. Então creia que após qualquer construção difícil e árdua, Deus vai estar ali presente, Deus vai se fazer cada vez mais presente na sua vida. Continuando aí, 2 Crônicas 7, do versículo 11 e 12, que diz assim: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Construiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. O que eu tenho para dizer diante dessa palavra é o seguinte, que grandes construções, por mais que que é reconfortante você estar ali na frente de uma grande construção, de estar ali talvez liderando até, grandes construções requerem grandes responsabilidades. Então não pense que você está ali vamos dizer assim, você está limpando a igreja. Não pense que a responsabilidade é menor. Não pense que o trabalho vai ser menor. Ou que Deus não está te vendo. Essas grandes construções ou grandes decisões ou grandes trabalhos, né? Eu digo assim, de você ter um trabalho para se relacionar com uma pessoa ou trabalho, enfim, profissional, diversas áreas da sua vida, as grandes construções e grandes decisões requerem grandes responsabilidades. Então, eu digo aí mais para os jovens, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que fazer, né? Ter um alto cargo é importante, mas também requer grande responsabilidade. Sabe que você vai estar ali de frente, como filha de pastor. Eu tenho, tipo assim, grandes experiências com isso, né? E assim, até como pai também, você tem grande responsabilidade. Eu também trabalho ali junto com as crianças, né? E eu percebo muito como um simples gesto pode dar um grande exemplo, né? Então, você tem até uma música, eu não vou citar aqui, né, por direitos autorais, mas tem uma música que diz que por mais que as responsabilidades sejam, por mais que o trabalho seja pequeno, a responsabilidade continua sendo grande. Então, porque você sendo cristão, você está representando, você está exemplificando a sua própria vida na sociedade. Então, saiba aí que não é fácil. Segundo tópico, não pense que se você acabou a construção, acabou o processo. Porque se Deus construiu, pode desconstruir.
Logo nos versículos após após os versículos 11 e 12, a gente vê a resposta de Deus diante da oração e da construção de Salomão, né? A gente vê que tem até esse versículo aqui, ó. Versículo 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença, afastar-se de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Diz o quanto Deus ama a gente, mas também pode refletir que a responsabilidade é grande e está na tua mão, filho. Então, não pense que, tipo assim, vai ser fácil, porque você construiu, agora você tem que manter. É difícil, mas Deus, ele tá ali prometendo. E se você permanecer nos seus caminhos retos, nos seus caminhos certos, você vai prosperar. Mas se você errar um passo da sua vida, Deus também pode fazer com que as consequências caiam sobre a sua vida. Então, Aninha, fala comigo, Rafael. Aninha, isso que você está falando é algo muito importante. Você sabe que às vezes eu falo isso na igreja. A gente quer conquistar alguma coisa, mas quer que tudo seja fácil. Na verdade, as coisas têm um preço a se pagar. Exatamente. E parece que com o avanço da tecnologia, parece que a sociedade ela vai querendo as coisas cada vez mais fácil. Então a gente parece que vai se acostumando, né, com coisas fáceis. Só que existem coisas vinda de Deus que para a gente conquistar, meu irmão, minha irmã, ó, suado. vai ter que suar, vai ter que suar. E a gente precisa de uma geração forte para poder conquistar mesmo, para expandir o reino de Deus aqui na terra. Exatamente. Eu tenho certeza que o desejo de Deus é que se levante homens e mulheres fortes, corajosas, para levarem a palavra, para expandir o reino dele, para fazer a obra, fazer a diferença aqui nesta terra. Ou seja, pessoas dispostas a pagarem o preço em benefício do Evangelho do Senhor Jesus. Isso aí. E Rafael, e eu tenho mais a dizer, né? Há um tempo atrás, eu conversando com uma amiga, e ela dizendo, Aninha, eu já orei para Deus, eu já orei e falei assim, Deus, me dá forças, ou Deus, faça com que eu seja corajosa, ou Deus, abra minha mente. Mas, meu irmão, se você não cria isso dentro do seu coração, não há como você sair do lugar. Deus mesmo diz a Josué, a Davi, a tantos outros heróis da fé aí, que seja forte e corajoso. Não é Deus que vai te dar, é você que tem que criar coragem no teu coração e sair do teu lugar, entendeu? É porque eu sinto medo, eu quero que Deus me dê força. Não, você que tem que criar força na tua cabeça, no teu coração e caminhar, sair do teu lugar, sair da sua apostasia aí, né? Muitos aí nós vemos hoje em dia que estão desanimando por isso. Deus não me deu alegria, Deus não me deu a força, Deus não me deu a coragem. Mas é você que tem que criar isso em seu coração. A graça é o poder transformador e é o poder que capacita também. É o poder que faz você olhar para o pecado e falar, não, isso não mais me domina. Não é Deus que te dá, porque ele já deu de montão, já tá aí dando para você. Se você não pegar essa bênção para você, meu filho, não tem quem pegue. É verdade, né, Aninha? Deus já nos abençoou em várias áreas e às vezes a gente fica esperando ele fazer mais ainda, até fazer a nossa parte. Aquilo que é para a gente fazer, a gente fica esperando Deus fazer. Né? Show! É verdade, é verdade. Às vezes é Deus esperando a gente dar o primeiro passo, né? E aí, para terminar,
últimos aí pareceres meu aí. É melhor você manter a responsabilidade e a aliança que você e seu Davi fizeram. Porque mesmo que Deus ame você, seu povo e o tempo que você construiu, ele pode destruir todos por um erro seu. E como a gente vê isso, né? A gente vê que Davi, ele tinha o seu relacionamento com Deus, e ele mesmo projetou algumas partes do templo. A gente não sabe se é todo, mas sabe que parte do templo Davi já tinha planejado. Salomão veio aí só arrematando, né? Passando por cima e construindo, fazendo a parte prática do projeto. E o que a gente pode ver nessa situação? A responsabilidade agora estava com Salomão, né? Então, Davi já fez a parte dele. Se Salomão errasse, nem que seja um pouquinho, e ele errou, nós sabemos que no futuro aí ele pecou e grande foi a consequência, aí ele destruiria todo o reino, todo o projeto que Davi tinha feito para ele. Então, saiba, filho, e eu olho para o filho, olho para o Salomão também, Salomãos da vida, né? Que a responsabilidade está com você agora, né? O seu pai ou a pessoa que estava antes de você preparou, mas você que está fazendo a parte prática agora. Então, vigie, ore, né? Preste atenção no que você está fazendo. Mantenha aí seus olhos firmes no Senhor, porque grande será a recompensa. E Deus mostra que até aqui mesmo na terra, ele mostra que ele não deve nada a gente, né? Você vê até aí a história que meu pai tinha contado recentemente. Um cara que mexia com aposta, que mexia com rifa, essas coisas todas de sorte, ganhou um carro pela loteria. E às vezes a gente fica assim, gente, como assim? É para Deus mostrar para essa pessoa que ele não deve nada a ninguém. Ele tá dando essa bênção para essa pessoa para mostrar o quanto ele está sendo bondoso. E ele faz isso conosco também. Por isso a gente acorda todos os dias. Por isso a gente tem o ar para respirar todos os dias. Por isso nós temos o que temos. Porque ele nos deu. Então, não pense que porque Deus está sendo bonzinho com você, a responsabilidade saiu da tua mão. Não saiu. Você tem a responsabilidade, você tem um propósito a ser feito aqui na Terra. Se você não sabe, procure. Todos nós temos um propósito. Então, se você não tem a noção disso, crie mais a intimidade com Cristo, porque Ele está disposto a abrir isso para você, né? Próximo tópico aqui. Tempo construído, louvor dado, presença de Deus desceu. Agora vem a resposta de Deus. Salomão, eu amo você, seu povo, o que você construiu, mas se você quebrar a aliança que fez comigo, eu sou capaz de destruir tudo por causa da desobediência, né? Então, meu irmão, você tem a bênção, você tem a construção feita, você tem a presença de Deus, mas não cai agora, porque a responsabilidade está com você. Então, eu sei que foi muito o que eu disse aos Salomãos, mas eu também sei que também muita coisa que eu disse vai para os Davis da vida, né? Então, meus irmãos, que vocês sejam abençoados diante dessa palavra.